Luísa Ella Raine, canais ocultos do espírito, dificuldade de recognição, não ter percepção extrasensorial, pés, forma distintiva própria da origem é um problema. De que maneira pode o indivíduo distinguir o sonho ou intuição pés do sonho ou intuição comum, nos pergunta. Pelo menos antes de ter corroboração objetiva com relação à informação que proporciona, como poderá dizer que este é diferente? Pergunta. Tem-se de responder que não pode. O problema da identificação da experiência pés no momento em que ocorre é real, não só para o indivíduo, mas também para o cientista. Contudo, embora não exista maneira fidedigna de fazer a distinção, não é inteiramente desesperançada, a busca, antes de tudo, é favorável e ao mesmo tempo prejudicial, que as formas das experiências pés não são desconhecidas, mas sim conhecidas antigas. Os psicólogos têm acumulado grande conhecimento em relação aos processos mentais dos sonhos e intuições. O único elemento que torna as experiências pés diferentes é, afinal de contas, a maneira pela qual se obtém a informação. São singulares somente porque ocorrem mediante canais que não são os sentidos. Admitindo-se, contudo, que ocorre de certo modo, o resto do processo não é tão pouco familiar assim. É possível acompanhá-lo em termos e, portanto, ter a ideia não só da dificuldade, como da esperança de chegar a identificar uma experiência pés, mesmo antes que os acontecimentos a tenham corroborado. É possível começar a acompanhá-la com casos incompletos, os que trazem mensagens limitadas ou fragmentárias no significado. Neste, quando mais extremamente incompletos, o indivíduo realiza ação específica para a ocasião de alguma crise de instante sem qualquer desculpa racional possível. Faz, por assim dizer, devido à compulsão interior, e depois a ação se torna o que ele deveria ter executado se tivesse conhecimento dos motivos. Um vendedor que residia em St. Louis, quando no Arkansas, foi deitar-se cansado na expectativa de repousar perfeitamente. Tal não se deu. Contudo, em lugar de dormir, sentia cada vez mais dificuldade de conciliar o sono. Afinal, conforme diz, às 3 horas da madrugada começou a sentir um impulso peculiar para voltar a St. Louis, como nunca anteriormente experimentara. Afigurava-lhe-se que tinha de voltar para St. Louis, independentemente de qualquer plano ou motivo. Quanto mais pensava, esforçando-se por achar que era tolice, tanto mais forte se tornava o impulso. Foi quando me lembrei que às 4 horas da manhã passava o trem para St. Louis. Diante disso, não pude mais resistir e pouco depois tomava o trem. Fui diretamente para casa em St. Louis, vindo-me ao encontro o irmão dizendo: estou satisfeito que você tivesse recebido meu telegrama. Que telegrama? Perguntei. Não recebi nenhum. Que é que aconteceu? Ora, disse ele. Papai morreu não faz uma hora. No passado, experiências semelhantes a esta não tinha explicação, chama simplesmente de coincidência esquisita. Agora, contudo, é justificável considerá-la em termos de pés, percepção extrasensorial, com processos psicológicos já familiares, para começar com alguns aspectos familiares da vida mental ordinária. Todos nós estamos familiarizados com uma corrente de impressões conscientes que se desenvolve constantemente durante as horas em que estamos despertos, bem como quando dormimos, embora de maneira mais ou menos interrompida. Sabemos que o conhecimento do mundo proveniente de qualquer ou de todos os sentidos, esteja ou não o indivíduo acordado, flutua, por assim dizer, nesta corrente, ou seria melhor dizer, forma a corrente. Quando o indivíduo está acordado, mesmo os pensamentos fortuitos não são mais limitados, guiados ou organizados de que quando dorme, o que significa os materiais dos níveis inconscientes mais profundos do espírito, seja que compreende ou não pés, percepção extrasensorial. Tende a organizar-se e restringir-se para cruzar o limiar da consciência quando o indivíduo está acordado. Como seria de esperar, os materiais da experiência pés intuitiva, experiência quando desperta o indivíduo, são caracteristicamente menos livres, menos volumosos ou detalhados do que os dos sonhos. Por isso que, afinal de contas, a transição para o estado consciente é, na realidade, obstáculo ou barreira a vencer. Obstáculo ou barreira a vencer.
O grau de dificuldade em que a transição implicaria varia, sem dúvida, com as pessoas, as ocasiões e situações, e assim, às vezes, para alguns indivíduos, um vê emergir maior volume de informações do que o outro. Em alguns casos intuitivos citados anteriormente, as pessoas recebem mensagens desprovidas de detalhes, mas que transmitem ideias completas e racionais. Meu ex-marido está cansado novamente. Meu filho aqui estará domingo. Recebi um ferimento no ombro. Por outro lado, nos casos semelhantes ao do vendedor de St. Louis, embora nenhuma ideia da crise passasse o limiar da consciência, o impulso para a ação passou. Em outros casos, introduziu-se no estado consciente um pouco mais de informação. O indivíduo age como se soubesse de quem se trata. Uma senhora do Brooklyn, conforme lhe parecia impulso inexplicável para telefonar a uma amiga, embora se sentisse cansado e, conforme disse, não estivesse disposta a falar em pessoa alguma, e já fosse mais de 10 horas da noite, quando normalmente não telefonava nunca depois das 9. Finalmente, o impulso prevaleceu. O telefone chamou durante bastante tempo, e quando ela veio atender, minha voz grossa, como se estivesse sufocado e longe. Gritei: está se sentindo mal? Perguntei. Respondeu que assim lhe parecia, mas estava muito cansado e tinha se deitado e com certeza adormecer. Arrependi-me de tê-la incomodado, mas apesar de tudo senti-me impelido a continuar a falar. Fiz-lhe uma pergunta a respeito de certos dados antropológicos que as ambas estávamos interessadas. Pedi-lhe respondesse tão só a esta pergunta antes de desligar, embora na realidade não tivesse necessidade imediata da informação. Ela hesitou, depois disse que teria de ir ao outro cômodo para verificar em um livro. Demorou um pouco e ao voltar disse, com a voz dominada pela emoção: não imagina, Ruth, sua telefonada salvou minha vida. A tarde tinha sido fria, minha amiga tinha fechado as janelas e as portas e acendido o forno para aquecer a casa. O marido tinha saído e só voltaria tarde. Ela se deitara esquecendo de apagar o gás. Os queimadores estavam defeituosos, deixando escapar o gás que consumiu o oxigênio do ambiente. A companhia insistente do telefone fez efeito. Afinal, tinha porém a certeza de ter respondido logo que tocou. De tal maneira, se não me sentisse compelido a telefonar, formulando a pergunta que a obrigou a ir a outro cômodo. Não teria nunca observado o forno. Não teria dormido somente durante um pouco tempo, mas sim para sempre. Os casos em que não se adquire qualquer ideia real são exemplos mais razoáveis de pés, devido a muitos outros em que se recebe a ideia somente em parte. Uma senhora do Texas estava à espera da mãe e 2 filhos que haviam ido à Indiana. A viagem era longa, mas na noite anterior a mãe tinha telefonado para avisar que chegaria por volta do meio-dia. No dia seguinte, não estava preocupado com eles, dizia ela. Sentia-me tranquilo e satisfeito, sabendo que em breve estaria de volta. Na manhã seguinte, por volta das 11 horas, eu estava sentado em uma espreguiçadeira com os pés em um banquinho, quando me levantei repentinamente, como se tivesse levado uma pancada. Ergui os braços e gritei para meu marido que alguma coisa devia ter acontecido de terrível a minha mãe e aos rapazes. Fiquei muito agitado durante os 20 minutos seguintes, até que o telefone chamou. Disse: "E agora?" Era um homem avisando que tinha havido um acidente, mas que minha mãe e os rapazes nada tinham sofrido. Outro carro rebentaram uma câmara de ar e atingiram de raspão o carro da minha mãe, que desenvolvia a velocidade de 120 km. Arrancou todo o lado do carro, mas mamãe não fez uso dos freios, desviando-se para o lado, evitando dessa maneira virar. O chofer de um caminhão que vinha atrás deu os parabéns a ela pela manobra, pois teve a impressão que várias pessoas iriam morrer. Os passageiros do outro carro também nada sofreram. Acho que pulei e tive aquele terrível sentimento exatamente no momento do desastre. Jamais me senti tão feliz como no dia em que minha mãe e meus 2 filhos chegaram sãos e salvos. Algo de terrível aconteceu. Esta primeira impressão incompleta quanto a quem ou o que estava em causa, neste caso particular, transmitia contudo a informação de uma crise base suficiente para o seguinte raciocínio: devem ser minha mãe e meus filhos. Será interessante observar aqui, mais ou menos acidentalmente, que nem sempre ocorre no presente a crise que é, pelo menos aparentemente, o motivo da experiência intuitiva. Vez por outras crises futuras também se resistem completamente. A 5 de junho de 1936, em uma cidade de Wisconsin, uma moça voltara do trabalho para casa, reagindo ao resplendor do dia,
do lindo dia mudou o itinerário usual, absorvida pela beleza de certa rua em que o sol tremeluzia por entre as árvores, formando a abóbada. Passou em frente da casa da senhora D, mas exatamente quando assim fazia, lembra-se, o sol ficou repetidamente como se fosse um disco opaco, parecendo que um pálido cor de cinza cobria tudo. Meu corpo tornou-se pesado como chumbo, tive um sentimento terrível. A senhora D disse ao alpendre, como Rosemary, por que parece tão triste em um dia tão bonito? Perguntou. Respondi meio atordoado, não sei dizer, mas ainda há pouco me sentia tão feliz. Esse sentimento cinéreo persistiu toda a tarde. Dava-se uma festa em casa para comemorar o aniversário de casamento de meus pais. Além disso, chegavam da escola o irmão, a irmã e os amigos que vinham assistir ao baile dos alunos que se realizava à noite na cidade. Eu que gostava de dançar, recusei estranhamente vários convites para o baile, preferindo ficar em casa. Minha irmã francês de 17 anos, estava saindo para o baile e parecia um anjo. Gritei-lhe assustada. Francis é o nome dela, não francês. Gritei-lhe assustada, não vá nesse carro, Francis. Tome este. Era um Buick novo que não fazia mais do que 60 km por hora. Às 2h30 da manhã seguinte, Francis morreu no primeiro carro. O grupo se transferia do Buick por ser vagaroso. Fornece outra indicação de dificuldade no limiar do caso acidental em que efeitos emocionais interferem ou parecem extraordinários. Em geral, como tivemos ocasião de observar anteriormente, a emoção que a pessoa sente como parte da experiência de percepção extrasensorial é adequada à situação, mas nem sempre. Referimos anteriormente à espécie de experiência exemplificada pelo tumor da minha filhinha, que não parecia acompanhada de qualquer ideia. Em muitos casos, a emoção que se sente é somente ansiedade, desacompanhada de qualquer informação quanto ao motivo. Há alguns anos, uma família de Nova York estava passando o verão na casa que tinha perto da praia. Costumavam andar pouco mais de 1 quilômetro até a praia para passar a manhã. Certo dia, aproximando-se a hora da senhora para preparar o almoço, ela partiu com o filho mais novo e o pai seguiu atrás com o outro filho mais velho. Tinham-se adiantado pouco quanto a senhora, que antes estivera satisfeita e alegre, mostrou-se triste e oprimida, a tal ponto que a criança lhe perguntou o que era. Não sabia, disse que não se sentia feliz e começou a chorar, insistindo o menino pelo motivo. Cada vez mais a mãe chorava, até que afinal disse pensar ter se dado algum acontecimento terrível na casa em que residia em Evanston. Quando os outros chegaram ainda a encontrar chorando, o marido esforçou-se por dissuadi-la. Era ridículo que soubesse do que estava acontecendo a quase 2.000 quilômetros de distância. Nada conseguiu, foi para o quarto e a família, preocupada, podia ainda ouvi-la a soluçar. De tarde chegou um telegrama, era da mãe dela que morava em Evanston, informando que o irmão tinha se afogado naquela manhã, quando passeava de barco. Tinha encontrado o corpo flutuando no lago Michigan. Diz, devido a uma contusão na cabeça, supôs que tivesse batido com a cabeça no barco, caindo inconsciente no lago. A hora em que a senhora de Nova York começara a sentir-se triste coincidia com a que a mãe recebera a notícia. As duas eram muito íntimas. O efeito oposto, que também dificulta o reconhecimento da experiência PES, consiste na repressão do elemento emocional, embora haja detalhes concretos. Ocorre mais provavelmente quando a experiência é sonho do que na forma intuitiva. Certa senhora de Montan sonhou que estava na plataforma de uma estação ferroviária olhando para uma caixa grande, como as que servem para transportar caixões de defunto, que estava sendo desembarcado de um carro fechado. Era escuro, evidentemente de noite. Refletiu quando, no dia seguinte, lembrou-se do sonho, pensando como era esquisito e sem significação. Mas poucos dias depois recebeu um telegrama de uma irmã que morava em São Francisco dizendo: Dan morreu, estou trazendo o corpo para casa, disse a senhora. Mesmo então não relacionei o sonho com esta notícia chocante da morte de meu cunhado. Na noite em que minha irmã devia chegar,
Na noite em que minha irmã devia chegar às 8 horas, estávamos todos na plataforma de estação, escuro e frio, esperando a chegada do trem. Quando parou, fiquei olhando enquanto os empregados do trem e o ajudante do empresário retiravam o caixão de dama. Foi então que percebi que tinha visto toda essa cena no sonho. Seja qual for o motivo porque a ideia pés e a emoção por ela provocada se separaram dessa maneira, a ocorrência de semelhante separação sugere que estes dois elementos estão separados no inconsciente. Quando cada um passa ao consciente, depara com dificuldade distinta. Assim sendo, devido à própria imperfeição destas experiências intuitivas, compreendendo ideias ou componentes emocionais, é de deduzir que as impressões pés provindo de níveis inconscientes do espírito podem ou não cruzar perfeitamente o limiar da consciência. Em porção reduzida de experiências pés em vigília, conforme vimos, o indivíduo tem alucinações ao invés de intuição. Significa talvez que a pessoa se incline especialmente ao emprego da fantasia sensorial, de sorte que para ela, mais do que para outras pessoas comuns, a ideia que se apresenta tende a projetar-se como experiência dos sentidos. Considere, por exemplo, a experiência auditiva de certa senhora de monta. Diz: morávamos fora da cidade. Meu marido trabalhava em uma mina e certo dia, quando estava trabalhando, foi à cidade como de costume buscar a correspondência. Tinha o costume de ir para a linha dos trens, por ser mais curto o caminho. Nesse dia eu estava sozinho em certo trecho em que não se via nenhuma casa, nem qualquer pessoa. A estrada passava aí por terreno plano, sem qualquer fosso ou moita em que alguém pudesse esconder-se. De repente ouvi meu nome, Lucília. Parei e olhei em torno, esperei ver alguém, chamei, ninguém respondeu. Fiquei naturalmente impressionado. Fui apressadamente para a cidade e voltei igualmente depressa. Como o terreno era plano, podia ver a nossa casa de grande distância. Vi um carro diante da casa e comecei a correr, sempre debaixo da mesma impressão. Verifiquei que tinha trazido meu marido para casa com uma perna quebrada. Ao perguntar-lhe quando ocorreu o acidente, a hora coincidia com a que ouvira chamar-me. Disse-me que pensava ter me chamado quando a madeira caiu sobre a perna dentro da mina, mas não tinha certeza. Contudo, mesmo que o homem tivesse chamado realmente, e em muitos casos semelhantes em que o chamado que se ouve foi pronunciado, não era possível que a senhora o tivesse ouvido. O efeito foi representado por meio de impressão auditiva. Também poderia ter sido usada a impressão visual, que de fato às vezes acontece, mas na realidade, seja qual for a maneira sensorial, este modo de expressão é talvez o menos eficiente de todos. Porquanto todas as experiências alucinatórias transmitem praticamente apenas ideias incompletas. No caso assim mencionado, ouviu o chamado, não indicou a pessoa a natureza da crise, nem a teria necessariamente conhecido se tivesse sido uma visão do marido. Contudo, a ideia incompleta assim proporcionada pela impressão sensorial não resulta tão diretamente da dificuldade no limiar, como nas experiências intuitivas. Deverá resultar na inclinação pessoal para a expressão de ideias de impressões sensoriais, forma inerentemente limitada pela transmissão de informações exatas. Se nos voltarmos agora para sonhos, pés, percepção extrasensorial, a imperfeição mais comum é um tanto diferente, admitindo também neste caso que a informação pés é até certo ponto acessível. Em níveis inconscientes, mistura-se evidentemente com a corrente de impressões proveniente de várias outras fontes. E como qualquer delas é suscetível de incorporar-se ao sonho. Todavia, a informação ou teor do sonho não entra diretamente no consciente. É preciso lembrá-la. Um dos maiores riscos e, em consequência, uma das imperfeições mais frequentes dos sonhos pés é a questão da recordação. Embora se observe a lembrança de números surpreendentes de sonhos em detalhe, o mesmo não se dá em inúmeros outros. Uma senhora de Chicago acordou certa manhã porque lhe parecia que alguém lhe falasse muito insistentemente. Contudo, só podia lembrar quando acordou que alguém lhe dizia: "É assim, foi-se." Terrível sensação de aflição, agouro, fez-la saltar do leito, fez-se saltar do leito, chorando histericamente. O marido acordou com a saída precipitada dela, seguindo-a, procurando compreender do que se tratava. Só podia falar do que me lembrava e que não sabia do que se tratava. Dizia ela: às 8 horas pedi-lhe telefonasse aos irmãos para saber como estavam.
Estavam todos bem, ficaram curiosos com o telefonema matutino. Em geral, nós não visitamos pelo telefone. Ainda estava aflita quando mais tarde telefonei à minha mãe devido à certa incumbência que me dera para aquele dia. Disse que não seria mais necessária, de sorte que tive a ideia de ir vê-la à noite. Senti alívio por ver que não precisava afligi-la com a minha situação, com certeza desapareceria. Depois do jantar ela me telefonou, dizendo estar cansada e desejar deitar cedo, preferindo que a visitasse em outra ocasião, quando a demora pudesse ser mais longa. Contudo, não me foi possível desembaraçar-me do sentimento de apreensão nem tão pouco dominal. Prolongou-se pela noite adentro, não podia dormir, de sorte que às 4 da madrugada tomei um comprimido e meio de tranquilizante. Quando o telefone tocou cedo pela manhã, no dia seguinte, era minha irmã que, morando mais perto de nossa mãe, tinha sido chamada quando esta teve o ataque cardíaco que a vitimou alguns dias depois. Contudo, mesmo quando é possível lembrar-se bem do sonho, a mensagem que traz pode ser imperfeita. Sonhos realistas forma que mais frequentemente se encontra e aqui proporciona maior volume de informações devido aos detalhes omite, às vezes pelo próprio mecanismo, certas informações de real importância. Um homem do estado de Washington sonhou que entrava em uma capela conhecida em Seattle, na qual estavam reunidos em torno de um caixão fechado membros da família dele e da mulher. Não sabia quem tinha falecido, mas olhando em torno para o grupo, viu que o sogro não estava presente. Pensando que este tinha morrido, dirigiu-se para a esposa a fim de consolá-la. Quando o sogro entrou, aproximou-se dele, passou-lhe um braço pelos ombros. Neste ponto, o homem acordou, tão perturbado que o contou a várias pessoas. Algumas semanas depois, recebeu comunicação que o irmão que trabalhava na polícia marítima tinha caído ao mar e se afogara. Mandaram o corpo para Seattle. No funeral, a família entrou para a capela. Representou-se a cena do sonho, exatamente executando-se que desta vez ele sabia quem tinha morrido. Contudo, nem sempre a cena que se apresenta é a decisiva. Em muitos casos de sonhos realistas, a cena única que se apresenta não conta a história inteira. Um senhor casado que trabalhava em uma mina de cobre em estado ocidental morreu em um acidente na mina, 27 de fevereiro de 1919. Na noite anterior ao acidente, a mulher sonhou que estava batendo a porta. Quando a abriu, deu com o proprietário da casa com um grande buquê de flores envolvido em papel de seda verde. Nada disso, apresentou-lhe simplesmente as flores. Estendeu os braços, ele depositou as flores. Ela virou sem dizer palavra e foi levá-las para a mesa de cozinha quando acordou. Durante todo o dia seguinte, o sonho perseguiu-a, sem que se lembrasse de flores para enterro. No sonho não tinha ficado admirada, parecendo compreender. O marido morreu na mina naquela tarde. Depois do enterro, o dono da casa disse-lhe que tinha encomendado um buquê de flores que não lhe fora entregue em tempo para o enterro. Ele se mostrava tão pesaroso que ela manifestava desejo de ver as flores quando chegassem. Mais tarde, naquele mesmo dia, alguém bateu à porta. Ela foi abrir. Lá estava o proprietário com um buquê nos braços. Ficou muda de espanto. Era um sonho novamente. Estendeu as mãos, recebeu as flores sem dar uma palavra e levou-as para a mesa da cozinha. Considerando a forma de expressão do sonho do ponto de vista das suas imperfeições, vê-se que mesmo os realistas não são veículos perfeitos para a transmissão de informações. Às vezes também a limitam. Não era possível ao homem da capela ver para dentro do caixão, tanto no sonho quanto na realidade. A hora do recebimento das flores para o enterro era em si mesmo unidade perfeita. Embora surpreenda porque se apresentou esta cena em lugar de outra mais reveladora. Tais casos sugerem que o fator inconsciente dos sonhos obedece a leis definidas do procedimento sem que leve em conta os interesses e motivos diretos do indivíduo. Se certo elemento desejado de informação se incorporar ao sonho, será somente tão claro quanto permita a impressão do sonho.
De igual maneira, a forma intuitiva da experiência pode ser ou não eficaz, conforme chegue ou não informação suficiente à consciência para fornecer a ideia correta ou base para a interferência ou suposição certa. Assim sendo, especialmente por meio das imperfeições, é possível vislumbrar a espécie de processo por meio da qual a informação PES aparece na consciência. Exatamente como sonhos e intuições ordinárias traem algo de matriz inconsciente, do qual se originam. Estas expressões psi, assim também o fazem, indicam um amplo campo de informação no inconsciente, e somente fragmentos passam à consciência. Talvez seja por outros motivos que falta de informações no nível do inconsciente. Outro indício de que o caminho da informação PES para a consciência é arriscado dar-nos a reação da pessoa à própria experiência nela, acredite ou não, ou a reconheça como verdadeira. Se não o reconhecer, talvez assim seja uma espécie de deficiência. Citamos exemplos em que a pessoa que recebe a informação PES estava convencida da exatidão da impressão. Contudo, tal reação não é de modo algum geral. É na realidade antes excepcional, quando se revela crença ou forte convicção, contradiz-se a impossibilidade de reconhecer PES pela sua forma. Fica-se a pensar como tais pessoas podem revelar tanta certeza. Naturalmente, a experiência não implica necessariamente em PES, somente porque a pessoa crê firmemente. O bom senso diz que convicção apenas não é critério. Sabe-se por observação comum que quase não é possível depositar confiança na opinião que é verdadeira uma experiência. Seja sonho mau ou palpite em vigília. Muitas pessoas têm tido tal convicção em certa situação somente para verificar em seguida que não tem fundamento. O naufrágio previsto não ocorreu. O membro da família que não compareceu tinha muitas boas razões para isso. O palpite que alguma calamidade lhe tivesse ocorrido era simples expressão de aborrecimento ou ansiedade e nada tinha a ver com psi. É igualmente conhecimento comum que as ilusões de certas moléstias mentais são acariciadas pelos que as nutrem com certeza, além de qualquer dúvida ou questão. Entretanto, são ilusões. O sentimento de certeza não garante, portanto, que a experiência seja mesmo de PES. Por outro lado, as impressões de PES, percepção extrasensorial, que as pessoas têm, que sabem simplesmente e que não se pode convencer em contrário, são casos de convicção da verdade. Quando se estudam a maneira e as ocasiões em que alguém sente tal convicção, vislumbra-se um pouco da causa provável. Conforme observamos anteriormente, o volume de informações transmitidas em sonhos é geralmente muito mais profundo do que o das experiências intuitivas. Como os sonhos dão maior volume de informações, é de esperar sejam mais convincentes. O contrário é verdadeiro. As experiências de sonhos só raramente trazem consigo forte convicção. Por que será assim? Pergunta. Vamos examinar alguns para ver quais é a situação. Sem dúvida, pode dizer-se que somente o bom senso não atribui credenciais a um sonho de assuntos triviais. Por exemplo, ninguém levaria a sério o sonho seguinte: um senhor de Colorado, tendo ido convalescer de uma operação em casa da avó no interior, sonhou uma noite que ela voltava de apanhar ovos e mostrou-lhe umas 3 vezes maior do que de costume. Contou durante o almoço e todos riam das esquisitices dos sonhos. Naquele mesmo dia, porém, diz ele, lá veio ela com um ovo extraordinário. Às vezes, contudo, não se acreditava em sonhos mesmo importantes, mas esqueceram-se. Jovem cadete do ar em Kelly Field, em 1941, realizara várias semanas voos de prática, decolando para o norte da pista correspondente. Uma noite teve um sonho claro e lúcido que o vento passava para o nordeste, de sorte que era preciso decolar nessa direção por uma pista em cuja extremidade havia enorme oficina de manutenção.
Viu num sonho um avião de 2 motores decolar. Quando estava a uns 20 metros de altura por cima da pista, bem em frente ao grande hangar, virou e caiu, matando os 2 pilotos. Embora todos os detalhes fossem claros, não lhe foi possível reconhecer os pilotos. Não se lembrou do sonho do dia seguinte, até o momento em que, em companhia de outros aviadores, dirigiu-se em um caminhão das barracas para o campo. Quando olhou para o indicador dos ventos, como sempre faziam nesse ponto, viu que tinham passado a soprar no nordeste. Do nordeste. Lembrou-se então do sonho e contou-os aos companheiros. A sessão de voo da tarde dividiu-se em 2 partes. Uma para decolar às 12h30 e outra a 1h. Ele ficou nesta. Enquanto mudava de roupa, ouviu um barulho, correu para fora e viu um avião caindo diante do hangar. Como havia sonhado, os 2 pilotos morreram. Conhecia-os. Apesar do detalhe da importância das mensagens, esquecem-se muitos sonhos desta espécie, que somente se relembram quando acontecimentos posteriores os confirmam. Tal a verdade seja o que o acontecimento tem causa e interesse diretamente ou não a pessoa, seja o sonho realista ou não. Durante a Segunda Guerra Mundial, um homem da Pensilvânia, casado, era piloto de um B-17. Na noite de 8 de fevereiro, a mulher sonhou que estava na praia em companhia dos 2 filhos pequenos. Depois do sonho, dizia ela, um soldado estranho com o uniforme da aeronáutica chegou-se a mim na praia e disse: aqui está uma carta de seu marido. Disse-me que devia dar-lhe se algo acontecesse. Perguntei-lhe quando se dera, referindo-me à morte dele, e respondeu: anteontem à noite. De manhã contei à minha mãe o sonho na hora do café e fui ver as datas da folhinha, observando que o dia mencionado no sonho devia ter sido o sexto. Depois de relatá-lo a uma amiga, não mais pensei no sonho, até 2 semanas mais tarde, quando eu recebi o telegrama. Dizia-me que meu marido morreu no desastre de avião a 6 de fevereiro. Só raramente os sonhos impressionam de fato a pessoa com a possibilidade de ser verdadeiros. Mesmo assim, resultam em geral dúvida, indecisão e não convicção. Uma senhora do Texas sonhou com um homem que era tão só conhecimento casual. Pensava pedir-lhe que não se suicidasse, mas, conforme diz, encarasse a vida com realidade. Deixou-me, porém, de pé na sala de estar, que eu não tinha visto nunca. Correu para o banheiro, tomou um pó branco e caiu sobre a banheira. Contei o sonho a meu marido, telefonei ao pastor e às minhas 2 irmãs. Estava muito preocupada. Meu marido insistia em que o chamasse. Meu marido insistia em que chamasse o homem, mas achei que havia de julgar-me amalucado e recusei. Ainda estava preocupado quando recebi um telefonema de uma amiga. Disse-me: Helena, ouviu o que aconteceu a Jim? Perguntou. Encontraram-no morto há poucos minutos no banheiro. Fiquei abalada. O legista declarou morte por ataque cardíaco. Estivera tomando certo pó, talvez bicarbonato de sódio. Não pude até hoje esquecer o sonho e ele está sempre presente em minha consciência. Possivelmente teria evitado a morte. Em conjunto, portanto, note-se a tendência para não levar em conta ou não acreditar em sonhos, sejam ou não importantes os assuntos, e mesmo que proporcionem informações relativamente completas, dificilmente pode-se fugir à conclusão que, seja qual for a base da crença em experiências de percepção extrasensorial, esta não se relaciona diretamente ao volume de informações que chega à consciência. Reforça-se essa impressão quando se passa dos sonhos para a experiência em vigília. Raramente qualquer experiência que ocorra a pessoas acordadas proporciona grande conhecimento de detalhe. Entretanto, entre estes se contam quase todos os casos que merecem crédito, seja a experiência alucinatória ou intuitiva.
Quase sempre se acredita que as experiências alucinatórias de pés são significativas. Talvez fosse de esperar, eis que em geral se confia nas impressões dos sentidos. Praticamente todas as alucinações visuais se encaram convictamente como representando a verdade, mesmo quando as circunstâncias demonstram não poderem ser reais. Antes da Primeira Guerra Mundial, um homem de Seattle tinha um amigo íntimo, conforme explica. Tínhamos cursado a mesma escola superior e depois trabalhando juntos durante alguns anos, de sorte que nos tornamos muito íntimos. Durante a guerra, fomos servir junto no exército. Um amigo disse-me que tinha certeza de morrer em combate. Pouco depois mandaram-me para a linha de frente germano-francesa. Um dia, quando estava fazendo a barba, vi Iwar à minha frente de uniforme, olhando-me por alguns minutos e depois desaparecendo. Informei aos meus pais na ocasião em que vi e que estava certo de ele ter morrido e voltado para mim. Várias semanas depois verifiquei que morrera em combate na hora em que me aparecera. Acredite-se também quase sempre em experiências auditivas, conforme mostramos em casos descritos anteriormente. O mesmo acontece com os casos olfativos. Em uma noite de 1944, uma senhora da Califórnia acordou sentindo o cheiro de tinta queimada. Reconheceu imediatamente como sendo do aquecedor antigo que possuía, quando esquecia de fechar o resistor de gás, mas o aparelho estava em uma casa distante, 6 quarteirões, da qual se mudaram alguns meses antes. O cheiro era tão forte, a incomodava tanto que se levantou, vestiu-se, andou até a casa e acordou o morador. No instante em que a porta se abriu, reconheceu que tinha razão. O cheiro a saudou. Esqueceu-se de fechar o resistor aquecedor, perguntou. O morador também sentiu o cheiro. Foram juntos ao banheiro e encontraram o aparelho aquecido ao rubro e a pintura da parede chamuscada e rebentada. Em todas as maneiras de experiência alucinatória, vê-se que o hábito de acreditar nos olhos, ouvidos e mesmo nariz é tão forte que as impressões dessa espécie, mesmo contra o bom senso, considera-se prontamente como tendo o significado verdadeiro. O tipo intuitivo de experiência, conforme sabemos, não só proporciona pouco ou nenhum detalhe, mas mais do que qualquer outro interrompe a corrente de pensamento e chega sem qualquer introdução racional. Pode poder-se ir pensar, portanto, que o recebessem um tanto conjunturalmente, afastando facilmente o bom senso, ao invés, conforme afirmamos anteriormente, o número de pessoas convencidas da verdade das mensagens intuitivas é muito maior do que as das que se convenceram com sonhos realistas. A convicção, isto é verdade, pode sobreviver sem qualquer motivo racional para acreditar-se. E por vezes, especialmente se a verdade não for satisfatória, a pessoa tenta deixá-la de lado ou não acredita nela. Certa manhã, uma senhora que vivia na Flórida aproveitava alguns momentos de folga no jardim um pouco desprezada, enquanto o filho de colo dormia e o maiorzinho, Stephen, saíra com o pai por uma hora para visitar o negócio, o dono de um caminhão, e a alguns quilômetros de distância. De repente, com uma apunhalada de dor, soube que Stephen morreu. Felizmente, não a obriguei a tomar o remédio que tanto odeia antes de ir. E depois, isso não, em que estou pensando? Perguntava. E para livrar-se do horrível pensamento, foi à casa vizinha conversar com o pai. Ele ficou admirado com a palidez dela. Estaria trabalhando demais depois de ter dado à luz? Pergunta. Admitiu que talvez estivesse tornando-se preso de pensamentos mórbidos. Mas, dentro em pouco, soube que a intuição era demasiado verdadeira. Enquanto o pai estava de costas, o menino tinha caído num valo de irrigação. Todas as tentativas para fazê-lo reaviver tinham falhado. Sim, sabia. Apesar de todas as tentativas encontradas, tinha sabido, pois se depois a torturasse com a pergunta. Gritou por mim quando se afogava e nem mesmo respondi, perguntava. Podia ou devia ter acreditado na intuição? Perguntava. Acidentalmente, a resposta é que acreditava. O pensamento era, porém, demasiado terrível, demasiado desagradável para enfrentar, de sorte que se esforçou por negá-lo, da melhor maneira que podia. Ter-lhe-ia servir de consolo para os pensamentos torturantes que a afligiam, se tivesse sabido que a parte significativa da experiência não consistia em responder.
quando o menino por ela chamasse, mas estava mesmo subconscientemente acompanhando-o tão de perto que não lhe escapou a vigilância, embora lhe estivesse fora do alcance físico. Em lugar de sentir tê-lo desamparado, tinha estado, em certo sentido, diretamente com ele. Por vezes, quando a informação intuitiva é incompleta ou praticamente inexistente, o indivíduo sentirá exatamente como certo que algum acontecimento significativo ocorreu, afigurando-lhe-se conhecer que a ocorrência foi. Parecerá mesmo que alguma mensagem intuitiva incompleta deu origem a mau sentimento de convicção do que as mais completas. Numa tarde, uma mulher que residia em uma aldeia de Nova Inglaterra passou por uma experiência destas. Foi exatamente antes do ensaio de um coro de 100 vozes. Era uma das seis primeiras sopranas e estava se penteando, aprontando-se para ir à igreja. De repente conheceu que não poderia ir. Era-lhe impossível cantar aquela noite. Em algum lugar havia algo terrivelmente errado, embora não tivesse qualquer ideia do que fosse. Disse ao marido: John, não posso ir. É impossível cantar hoje de noite. Não posso, simplesmente. Ele se esforçou para convencê-la, mas era certa disposição de espírito e não podia ir. Telefonou à mulher do pastor, que disse talvez ela se tivesse resfriada e que seria melhor ficar em casa e repousar. Não é resfriado, não se parece com isso, não sei o que seja, mas algo está errado. Estava ainda sentado perto do telefone, com um pente na mão, procurando pensar, quando a campainha tocou. Era o irmão, que morava em Boston, a 16 km de distância, perguntando se a mãe estava em casa da irmã. Tinha esperado o dia inteiro, mas agora já era demais e estava preocupado. Indagava se a irmã podia dar qualquer informação. Um pouco mais tarde, encontrou-se a mãe deles morta na cama, na casa onde vivia, sozinha. Todas as malas prontas para ir visitar o filho. Como poderia ter cantado naquela noite? Perguntou a filha. Pelas diversas descrições da espécie de convicção que estas pessoas sentiram, que conforme o resultado parece terem tido impressão de percepção extrasensorial, PES. É evidente que não se adquiriu a certeza por meio do raciocínio lógico ou consciente de qualquer espécie, ao invés de identificar-se com um julgamento proveniente de alguma fonte profunda, inconsciente. Em algum nível inconsciente, o julgamento, isto é, significativo, foi formulado. Pessoas como o soprano, a mulher que voltava da praia quando ocorreu a tragédia em Aveston, sabem por meio dessa fonte interior que algo de significativo ocorreu. A intuição introduziu-se no consciente sem qualquer componente racional. Consiste deste julgamento nos casos em que há maiores informações, como o da mãe de Stefan, uma ideia tanto quanto o julgamento, isto é verdade, cruzam-se na consciência, mas quando alcança a realização e a racionalização, começam as dúvidas tornarem-se mais fortes do que a certeza. Aparentemente, tal acontece com maior facilidade quando a experiência é sonho. Mas o que dizer da experiência do ovo disforme? Pergunta. Será o pensamento consciente da frivolidade do tema que faz com que quem sonha diga não ser um assunto digno de encarar seriamente? Dificilmente. É mais provável que a avaliação em assuntos sem importância ocorra abaixo do limiar da consciência, ficando então o tema assinalado como desprovido de importância. De sorte que em consciência a questão de encará-lo seriamente nunca se apresenta. Mas então o que dizer de casos como o do cadete que esqueceu o sonho do desastre de avião que matou 2 companheiros, ou de pessoas que nem mesmo os sonhos despertam? Pergunta. Aparentemente, a etiqueta de significação não alcança nunca em relação a eles níveis suficientemente próximos da consciência para deixar recordações. Se ocorrer tal julgamento em nível profundo, se aí se classificam os vários itens conforme a respectiva importância, seria de presumir que os acompanhasse a emoção adequada. Contudo, talvez aconteça que a classificação e a emoção, como a própria ideia, não cruzem necessariamente juntas o limiar da consciência, sendo separáveis a cada um, tendo o risco próprio no limiar.
pelos tipos de insuficiência que se observam, seria de concluir que nos sonhos o aspecto concreto se represente talvez mais regularmente do que a classificação por importância, mas em experiências alucinatórias e intuitivas a informação detalhada tende a omitir-se, enquanto a classificação e a emoção surgem na consciência. Estas observações são simplesmente conjecturais ou impressões gerais que explicariam os fatos conforme observados, e não conclusões examinadas e comprovadas. As discussões realizadas neste capítulo mostram que, em virtude de motivos vários, é difícil, se não impossível, identificar a percepção extrasensorial com toda a certeza conforme ocorre. É evidente desta apresentação de reações às experiências de pés, percepção extrasensorial, que todos os graus de crença nelas se exibem, mensagens a que nunca se consideram verdadeiras, em contraste, noutras se acredita independentemente da falta de lógica aparente no momento e de forma que se revista a experiência e de volume de informações que entram na consciência. De tal maneira é possível notar a diferença entre a crença forte nas experiências de pés e a que acompanha as ilusões, as moléstias mentais. Nas experiências de pés, o sentimento manifesta a pessoas sãs e normais. É simples, rápido, definido e aplicando-se a acontecimento específico, terminando quando acaba a corroboração e é inteiramente racional se levar em conta pés. Desse modo é inteiramente diferente da ilusão mórbida, com exceção de não ser possível conseguir-lhe confirmação no momento em que se dá. Existe, contudo, motivo para isso acessível à percepção extrasensorial, mas no momento não à percepção sensorial. A crença forte, quando ocorre, parece elemento não somente significativo para a compreensão de pés, mas igualmente para o indivíduo que muitas vezes tem necessidade de reconhecer uma experiência de pés. A fim de compreender melhor essa convicção, tem-se realizado tentativas especiais em laboratório para fixá-la. Indivíduos que experimentam identificar os símbolos de cartas ocultas em experiências de pés têm dito, por vezes, que sentem serem correntes certas respostas que dão, mas não terem a mesma certeza quanto a outras. Pediu-se a esses indivíduos que marcassem as cartas que estavam convencidos de serem corretas. Mais tarde apurou-se separadamente as cartas assim marcadas. Os resultados em experiências feitas por vários experimentadores e com inúmeros sujeitos não se mostraram tão reveladoras conforme se esperava. Em geral, as chamadas certas eram corretas maior número de vezes que as outras. Mas de maneira alguma nem todas elas eram certas. A margem da diferença a favor das chamadas marcadas não era bastante pronunciada, de maneira a provar que o sentimento de certeza merecia confiança. Todavia, a diferença era bastante grande para indicar atender a convicção do sujeito, mesmo sob condições inevitáveis de experimentação a perturbar, de certo modo, o processo de pés. Essas experimentações, na maior parte da verdade, não eram relativas a crises, situações de preocupações emocional ou pessoal quanto às pessoas em causa. Nenhuma experimentação até hoje inventada é capaz de repetir esse fator. Desse modo, as situações da experimentação são mais comparáveis aos casos como do ovo disforme do que aos que trazem forte convicção. O melhor que se pode dizer desse estágio da pesquisa psi, à vista de quanto fica acima, é que ainda não se conhece maneira segura e certa para o reconhecimento antecipado da experiência de percepção extrasensorial, PES. A situação é tal que depende, por enquanto, mais de percepção tardia do que de prospecção. Nas experiências que importam em convicção, contudo, é possível discernir esboço de característica identificadora. É preciso lembrar sempre que ter certeza não é suficiente, mas quando, além disso, uma pessoa que não é dada indevidamente a ansiedades ou a caprichos irracionais e repentinos tem tal sentimento em relação a certa impressão, será de bom senso notá-lo e utilizá-lo como aviso contra possível calamidade, mas depois de assim fazer é melhor esquecer. Talvez não seja genuíno em consideração ao ajustamento mental e emocional. Convém não enxergar a importância da experiência, até que se descubra meio firme científico para a identificação de percepção extrasensorial, PES. Ninguém pode razoavelmente reprovar a si próprio porque não quer viver segundo sonhos para achar tarde demais que teve um que deveria ser encarado seriamente. Não se deve criticá-lo como não se pode criticar o que não
os que não faziam uso da asepsia antes da descoberta das bactérias. Luísa Ella Heine, Canais Ocultos do Espírito.